As máquinas que trabalham e carregam os caminhões de cascalho estão a serviço da usina. Essa imensidão que antes era tomada pela vegetação nativa será totalmente coberta pelas águas do lago. A construção da usina hidrelétrica no rio Telespires, em Sinop, teve início em 2014. Hoje, a obra está praticamente pronta para gerar energia. Com 2 turbinas e com as comportas prestes a serem fechadas, o empreendimento aguarda agora uma licença ambiental de operação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Mas o Ministério Público Estadual de Cuiabá decidiu intervir para apurar possíveis denúncias de crimes ambientais. A portaria de número 35, de 1º de outubro de 2018, do Ministério Público Estadual de Mato Grosso, pede vistas. O documento diz: chegou ao conhecimento do Ministério Público que a operação da UHE Sinop, em trâmite na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a SEMA, de Mato Grosso, resultará no enchimento do reservatório com remoção da cobertura vegetal em menos de 30%, podendo causar diversos impactos ao meio ambiente natural. Diante disso, foi solicitado à SEMA vista nos autos para análise preliminar. Por meio do documento, os promotores apontaram que o procedimento de licenciamento ambiental do empreendimento é complexo e volumoso, composto por 120 volumes e 24.000 páginas. O modelo de formalização não satisfaz, misturando seus assuntos diversos e dificultando o manuseio. Após a análise, não foi possível identificar todos os documentos imprescindíveis ao programa de desmatamento, havendo fundado receio que o enchimento do reservatório venha a ocorrer com impactos imensuráveis e irrecuperáveis. Consta que dos 34.282 hectares de áreas inundáveis, é proposta a supressão em apenas 8.644 hectares. O documento aponta a responsabilidade do órgão ambiental. Nesse trecho diz: o parecer técnico aprova a modelagem matemática apresentada para fins de serem desmatados 8.000 hectares, mantendo-se o restante da cobertura vegetal tal qual proposto pelo empreendedor. Consignaram que todas as informações apresentadas são de responsabilidade do empreendedor. Cumpre-se registrar que não foram localizados nos autos documentos nos quais o órgão ambiental tenha fiscalizado a qualidade e a veracidade das informações apresentadas, o que é recomendável diante da magnitude do empreendimento e do fato de ser autorizada a manutenção da quantidade de floresta e material lenhoso a serem submersos. Com o apoio da TV Rondon SBT Cuiabá, ouvimos o promotor de justiça Marcelo Caetano Vastiano, que abriu inquérito para investigar o processo junto à SEMA e apontou os riscos ao meio ambiente caso os mais de 23.000 hectares de floresta fiquem submersos. Isso poderá causar impactos que nós temos muito significativos, seja em razão, por exemplo, da eutrofização da água. A eutrofização da água é um processo químico em que existe um excesso de material orgânico no corpo hídrico, de tal forma que ele cria uma camada superficial que impede que a luz solar chegue nas formas de vida vegetal que estão no interior da água, e isso impede a fotossíntese, criando uma água que nós podemos qualificá-la como se fosse uma água podre. Essa água causa a mortandade de peixes, da fauna aquática em geral, e também dos animais que possam utilizar dessa água para fins de dessedimentação, e causando prejuízo também a todas aquelas pessoas que estão a jusante, ou seja, abaixo do reservatório. O fato do órgão ambiental autorizar o empreendedor a deixar embaixo da água mais de 23.000 hectares sem a realização da supressão vegetal foi o ponto que mais causou estranheza por parte do promotor. Justamente o entendimento do órgão ambiental de que a manutenção da vegetação submersa não resultará em impactos ao meio ambiente. Existem estudos de modelagem matemática que foram apresentados pelo empreendedor ao órgão ambiental, isso desde a fase dos estudos preliminares do estudo de impacto ambiental, indicando que não seria feita a remoção total da cobertura florestal.
Quando se apresentaram esses estudos, o indicativo era de fazer uma remoção parcial da cobertura florestal, de forma a permanecer no local para ser submersa, locais em que houvesse uma dificuldade de remoção ou cujos cálculos matemáticos indicassem que não haveria afetação à qualidade de água. Entretanto, embora esse seja o entendimento da SEMA, os nossos peritos, e o que nós temos obtido informações, é que a manutenção desse material lenhoso submerso, como eu falei, são em torno de 23 mil hectares, segundo os nossos cálculos, que deverão ficar submersos entre cobertura arbórea arbustivas, pastagens e áreas de agricultura, que poderá ser um pouco mais, chegar até em torno de 27 a 28 mil hectares, se resultará em uma quantidade de aproximadamente 3 milhões de metros cúbicos de material lenhoso. Isso representaria, para que possa ter uma noção, em torno de 200 mil caminhões com madeira ou com material lenhoso em cima, que seria a quantia de matéria orgânica que ficará submersa. O promotor de justiça destaca o interesse econômico do empreendedor em não realizar a supressão vegetal. A manutenção de em torno de 20 mil hectares sem fazer a remoção da cobertura florestal resulta em economias para os custos de instalação do empreendimento. O que nos foi passado é que, para a região, o custo de remoção de supressão de vegetação e retirada do local gera em torno de 10 a 30 mil reais o hectare. Nós não temos essa confirmação ainda, embora nós tenhamos, é um dos objetos da investigação. Com isso, se nós pegarmos em torno de 10 mil reais por hectare, manter 20 mil hectares sem fazer a supressão, resultará numa economia de 200 milhões de reais para o empreendedor. O documento do Ministério Público aponta ainda que o empreendedor pleiteou junto à SEMA a queima de resíduos florestais em leiras e a compactação das cinzas em valas. A SEMA aprovou a técnica. Foi neste ponto que os promotores fizeram um questionamento. O motivo de autorização de tal metodologia de descarte é melhor para o meio ambiente ou mais econômico para o empreendedor? O documento aponta ainda que chegou ao Ministério Público através de denúncia suspeita de não ter sido dado destinação final adequada aos resíduos na forma aprovada pela SEMA, já que os produtos florestais ou foram deixados no local para serem submersos ou foram queimados, conforme fotografias. Silvio é militante do movimento dos atingidos pelas barragens e também questiona a forma de supressão vegetal da empresa. A empresa conseguiu via SEMA, né, diz ela que tem um cálculo matemático que eles fazem, né, que até hoje a gente não consegue entender ainda direito o que seria esse cálculo matemático, né, de que ela precisava fazer só 50% dessa supressão vegetal, né. Então, desses 50%, ela fez em torno de uns 40%, em torno de 8.500 hectares que ela fez supressão vegetal. O restante, a proposta pela usina é que vai ficar, que esses outros 13 mil hectares vai ficar e vai para baixo d'água, né. Então, a gente vem dizer que, como outras hidrelétricas já aconteceu pelo Brasil afora, quando essa supressão fica aí, quando essa vegetação fica dentro do lago, esse lago, a água dele não presta, vai ficar ali, vai ficar um bom tempo até essa água ela virar potável mesmo, porque vai virar meio que um caldo orgânico essa água, né? Então, e também sem contar todos os tipos de doenças que pode voltar, né? Um deles tão assustador para todo mundo, né, que é a malária, né? Por fim, o Ministério Público abriu inquérito civil, tendo como investigados a Companhia Energética de Sinop, 2 construtoras e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. A usina hidrelétrica Sinop também é objeto de investigação de CPI que tramita na Câmara de Vereadores da cidade. Mas os impactos causados pela UHE Sinop vão além das questões ambientais. Há poucos dias, fomos convidados a visitar o canteiro de obras da usina, na qual apresentou a nossa reportagem um local próximo às instalações da usina que famílias ganharam casas, poços artesianos, cerca e dinheiro para iniciar uma nova vida. Lá ia alagar toda a terra, aí eu não tinha como eu ficar lá mais. Daí eu ganhei essa propriedade, aqui eu tenho um gado leiteiro,
Aí ali eu tenho umas galinhas. Aí nós estamos organizando para ir aumentando devagarzinho. Conforme vai podendo, nós vamos organizando. Mas essa realidade foi para poucos. O destino da nossa reportagem agora é a Gleba Mercedes. No assentamento, 240 famílias foram atingidas e muitas tiveram suas casas destruídas. Daniel nos mostra com tristeza o local em que estava a casa que ele morou com a família por mais de 20 anos. Aí aquele sentimento de perda, hoje eu olho aqui, é vazio. No dia que a máquina estava quebrando a casa, hoje já está mais, né? A poeira vai sentando, a gente não derrama mais lágrimas, mas correu lágrima, a gente sempre tem vergonha, o homem não quer chorar, né? O homem sempre é forte, é o cara que não chora, mas esse sentimento aconteceu sim. Hoje só sobrou o santuário por onde, por muito tempo, ele fez suas orações. Atualmente, o morador que vive da agricultura familiar divide o espaço no barracão e afirma que os valores pagos pelo empreendedor são inferiores aos de mercado e insuficientes para reconstruir. De repente chega a usina e te paga alguma coisa por isso, você não consegue reconstruir com esse valor outra casa do mesmo tamanho e você tem que sair. E com uma proposta tão bruta, tão assim violenta para cima das famílias atingidas, ou você sai ou nós vamos enterrar a tua casa, você quer queira, quer não. Agora nós estamos em outra propriedade. Desta, 20 hectares serão inundados pelas obras da barragem. O ponto que nós estamos era onde ficava a casa da família, que hoje, há mais de 2 meses, mora embaixo de um barraco de lonas. É o caso da dona Loreni. A comida feita no fogão a lenha é uma das mais gostosas, mas o fogão está improvisado. E é assim, com um pedaço de lata, que ela protege nos dias de chuva o cantinho de cozinhar. A casa da dona Loreni foi destruída pelo empreendimento, que ofereceu a ela um barraco de lona. Não é nada fácil, porque a gente tá tão sossegado, né? E agora ter que mudar tudo, a gente não acreditava que ia acontecer tanta coisa, né? E no momento assim, nós esperávamos uma coisa, de repente vem dizer que nada ia acontecer e daí se transtornou tudo desse tipo aí, né? De uma hora para outra, fizeram essa tenda aqui para nós vir para cá, né? Mas não é nada bom. Com os móveis que conquistou com muito trabalho, praticamente ao relento, e no rosto cansado de quem muito já trabalhou, Loreni precisa agora encontrar forças para recomeçar. É bem como diz, cada mudança é 10 anos de atraso, e para nós foi muito, porque minhas coisas tudo mofando aí, tudo cheio de poeira, é complicado. Muitos precisam trabalhar duro para reconstruir. No assentamento, a maioria das famílias vivem da agricultura familiar. A produção de leite é comum por aqui. É o caso do Nilson, que está preocupado com a notícia de que a empresa não vai oferecer estradas de acesso às propriedades. A gente teve que construir meia muque ali, sem máquina, sem nada, né? Tudo meio no manual, né? Então, para nós tá sendo difícil ainda, né? Porque daqui a pouco começa a vir o problema da chuva, né? E a gente não tem acesso. O caminhão do leite não vai conseguir chegar para retirar o leite. É bem verdade que os assentados, na sua maioria, assinaram acordos com a empresa, mas afirmaram que foram pressionados. Mas você assinou, lá na hora você assinou sobre esse valor. Claro, assim foi numa pressão lá de tanta gente em volta, é claro que vai assinar, né? Só que é um valor injusto. A área de irrigação da propriedade da família do Nilson será uma das atingidas. Isso aqui é uma irrigação. Isso daqui está produzindo aproximado 45 mil a 50 mil por ano de leite. Eles vieram pagar 6 mil reais por hectare dessa irrigação. Então, assim, é um negócio assim que, numa continha bem simples, você vê que
né, tá fora de base o valor que eles pagam. E outra, assim, o resto da terra também, né, é bem abaixo do valor. O militante do MAB afirma que perícias que já foram feitas apontam valores de mercado bem superiores aos que foram pagos e espera que os valores sejam revistos. O valor das indenizações, então, né, foi aquele que as famílias já relataram, né, 3.900 a média, né, e daí a partir disso o MAB, junto com as famílias, busca o Ministério Público Federal e sai 2 perícias já, né, tem uma perícia do INCRA e uma perícia do Ministério Público que comprova que a empresa pagou abaixo. A média da perícia do INCRA deu em torno de R$12.000 o hectare, né, e daí a partir disso o Ministério Público abre uma ação civil pública. Essa ação civil pública, ela está numa fase agora de finalização de uma perícia, né, pela Justiça Federal, e a partir dessa perícia o juiz vai determinar o valor da terra, né, o valor se realmente a empresa pagou errado e tem que fazer um reajuste.